Graça e paz, queridos. É uma alegria poder chegar até a sua casa através deste canal. A palavra que eu trago hoje para a nossa reflexão está no livro de Josué, no capítulo 2. Vamos lê-la. De Setim, enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: É verdade que os 2 homens vieram a mim. Porém, eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto na ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dava aos vales do Jordão. E, havendo saído os quais iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usarei para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhes disseram os homens: A nossa vida responderá pela vossa vida, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhe: Ide-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontre os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disse-lhe os homens: Desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe e teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar.
E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram-se ao monte. E ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores. Porque os perseguidores os procuravam por todo o caminho, porém não o acharam. Esse texto me chamou muito a atenção por falar desta mulher. Essa mulher que entrou na galeria dos heróis da fé. Quando nós abrimos as nossas Bíblias no livro de Hebreus 11, capítulo 11, verso 31, nós vemos lá que pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E esse versículo, eu confesso que por muitos anos martelou na minha cabeça. Mas o que fez essa mulher de tão extraordinário? Simplesmente acolheu os espias? O que fez essa mulher a ponto de ser elencada entre os heróis da fé? A ponto de ser listada no livro de Mateus e no livro de Tiago. Então nós vamos nos situar no contexto histórico. Após a morte de Josué, o Senhor havia prometido, né, a entrada na Canaã. Josué era aquele que ia conduzir, após a morte de Moisés, Josué, que foi o sucessor de Moisés, ele pegou para si, recebeu do Senhor essa comissão de levar o povo de Deus à terra prometida, até a Canaã. Então, Josué envia de Setim 2 espias para espiar a terra, para sondar a terra, para investigar, para ver, né, o que se passava ali naquele lugar, que estratégias seriam usadas para tomar aquela terra. E notem que Jericó era uma cidade que ficava situada às margens do Rio Jordão. Então ela era o portão de entrada para a terra de Canaã, a terra prometida ao povo de Deus, a terra prometida a Israel. Então, havia uma ordem do Senhor, havia uma ordem clara para que aquela cidade ela fosse destruída por causa da idolatria, por causa da depravação, porque aquele povo que era descendente de Cã, os cananeus, haviam esquecido todos os ensinamentos dados pelo Senhor, havia deixado o Senhor de lado. Então os espias vão até Jericó e ali eu creio que estrategicamente eles vão à casa de Raabe, que era uma prostituta, né, que era uma mulher que vivia pela venda do seu corpo, um prostíbulo. Eu creio que de uma forma estratégica eles se hospedam ali porque eles queriam obter informações, levar informações para Josué, né? Um lugar onde há fofocas, um lugar onde há entrada e saída de várias pessoas, e ali eles poderiam recolher as informações necessárias. Então foi uma estratégia para sondar o que se passava ali naquele lugar. Jericó era uma cidade murada, havia muros na cidade, e como era uma cidade em que havia guerras, foi cenário de muitas guerras, apesar de ser murada, era muito pequena. Então a gente sabe, quem já morou, quem mora em cidade pequena, sabe como os boatos correm rápidos. E quando os espias chegaram ali, rapidamente o rei de Jericó soube da notícia de que os espias estavam ali e mandou, né, que os homens dele fossem até a casa de Raabe e que ela fizesse aqueles homens sair de lá de dentro, que ela entregasse aqueles homens, porque eles haviam vindo de Israel com o intuito de espiar a terra. E Raabe não obedeceu à voz do seu rei.
Raabe simplesmente ignora, inventa uma história dizendo para ele que realmente aqueles homens estiveram ali, mas que ela não sabia de onde eles eram e muito menos o que eles faziam ali naquele lugar. Quando, na verdade, Raabe os escondera entre as canas do linho no eirado. E há algo que me chama muito a atenção nesse texto, e eu creio que vai chamar a sua atenção também. O texto fala que Raabe dá uma informação errada para despistar aqueles homens que procuravam os espias. Então, logo após, ela sai, ao anoitecer, quando aqueles homens já vão dormir, ela sobe até o eirado, vai até onde aqueles homens estão e ela lhes diz algo. E olhe só o que ela fala para ele. Você pode acompanhar no verso 9. Ela diz assim: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Ela fala para aqueles espias, eles não falaram nada para ela. Quando nós lemos lá no verso 1 do capítulo 2, nesse mesmo capítulo, nós percebemos que Josué enviou os espias secretamente. Eles foram ali secretamente. E quando Raabe procura os espias, vai até lá no eirado falar com eles, ela já vai sabendo de tudo. Então, ela não sabe simplesmente porque os oficiais do rei lhe disseram isso. Ela já havia escondido, ela já havia tomado uma atitude. E aqui ela explica, de certa forma, por que tomou essa atitude, dizendo: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caís sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Então ela fala para eles ali, todos estão com medo, todos estão apavorados, todos estão sem ação, sem atitude. Sem atitude. Mas notem que ao mesmo tempo que ela diz isso, aquela mulher ela não parou e nem ficou amedrontada diante da situação, sabendo que aqueles espias estavam ali com uma missão, com um propósito de destruir Jericó e destruir todas aquelas pessoas idólatras, todas aquelas pessoas depravadas que haviam se afastado do caminho do Senhor. Aquela mulher, ela teve uma atitude de fé. Raabe encheu-se do temor do Senhor. E é interessante abrirmos um parêntese para fazermos uma distinção, uma diferenciação entre temor e medo. Temor significa reverência, adoração, enquanto o medo significa pavor, é algo que nos deixa desesperado. Enquanto todos ali naquela cidade ficaram desmaiados, ficaram apavorados, ficaram sem atitude, esta mulher, ela teve uma atitude louvável. Essa mulher, ela teve uma atitude de fé. Ela reconheceu que o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso, era o Deus em cima e embaixo da terra, era o Senhor dos Senhores. E ela chega para eles e diz assim: ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Então Raabe reconhece ali a soberania de Deus. A soberania de Deus. Meus amados, mas quem era Raabe? Quem era esta mulher? Como nós sabemos, naquela época, as mulheres não eram valorizadas. Entre os israelitas, a mulher era algo que não tinha valor. As mulheres não podiam nem mesmo se pronunciar em público.
Vocês imaginem o que era a vida de uma mulher prostituta. Raabe era uma mulher prostituta, uma cananita, descendente de Cã. Cã, filho de Noé. Aquele mesmo Cã que falado lá em Gênesis. Era uma mulher marginalizada, era uma mulher descartável. Como a gente diz lá no sertão, lá no interiorzinho, lá do Ceará. Era uma mulher sem eira nem beira. Mas era uma mulher que enxergou a luz no fim do túnel. Ela viu naquele cenário que poderia ser uma possível destruição da sua vida, que poderia ser o seu fim, uma oportunidade de mudança, uma oportunidade para se posicionar em fé e clamar misericórdia ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel, ao Deus que abriu o Mar Vermelho e fez o povo passar a pé enxuto, ao Deus que destruiu os 2 reis dos amorreus, a Og e a Seom. Então aquela mulher, ela vai até eles, né? E ela pede, né? Ela diz assim: eu peço pelo Senhor que assim como eu usei de misericórdia, assim como eu não vos entreguei, que vocês tenham misericórdia para comigo, né? Usem de misericórdia para comigo. Então ela pede, e não pede simplesmente para ela. Ela pede também misericórdia para a casa dos seus pais, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, sua irmã e seu irmão, e para todos que estivessem ali com ela. Então olha que atitude louvável, a atitude de Raabe é uma atitude de fé. E eu confesso a vocês que demorei muito para compreender por que essa mulher entrou para a galeria dos heróis da fé. Simplesmente por ter escondido. Quando Raabe veio a esconder os espias, aquela mulher já tinha ouvido falar do Deus de Israel. Aquela mulher já tinha gerado temor ao Deus Todo-Poderoso, guardado o temor do Senhor no seu coração. E a palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ela temeu, e ela foi sábia naquele momento. Ela intercedeu pelo seu povo. E ali ela firmou um pacto com aqueles espias. E ali ela firmou uma aliança. Mas ela sabia, além de tudo, quem estava por trás daqueles espias. Nós podemos observar isso no verso 11. Quando ela diz que todos estão com os corações desmaiados com a presença daqueles espias ali, ela não diz simplesmente que é porque os espias estão presentes. Ela diz que é porque o Deus deles é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus em cima e o Deus embaixo. Então ela reconhece o poder daquele que está com eles. Então percebam que esta mulher, sem nenhuma perspectiva aos olhos humanos, essa mulher, ela clama pela misericórdia de Deus e ela acredita que o Senhor pode salvá-la. Ela acredita que o Deus Todo-Poderoso é misericordioso ao ponto de livrá-la da morte e livrar toda a sua casa também. E eu acho lindo essa história porque Raabe, ela não deixa que o seu passado acabe com as suas perspectivas futuras. E aqui eu abro um parêntese. Talvez você tenha vindo de uma família conturbada, de um lar sem harmonia. Você se encontre no momento em que você acha que não tem nenhuma perspectiva. Mas faça como Raabe nesta manhã. Veja uma luz no fim do túnel. Há sempre
uma esperança, há sempre uma nova oportunidade para aqueles que esperam no Senhor, para aqueles que creem no Deus Todo-Poderoso. E Raabe se segurou na misericórdia do Senhor. Raabe acreditava que o Deus de Israel era poderoso para livrá-la. E esta mulher firmou seu pacto, e aqueles homens disseram para ela que descompromissados com ela estaria se, vindo eles ali, quando eles retornassem a Jericó para destruí-la, ela não colocasse na porta, na janela da sua casa, um fio de cordão escarlata. O mesmo, percebam que o texto nos fala que aqueles espias desceram, fugiram de Jericó pela janela, né, por cima do muro. Ela colocou ali uma corda vermelha, um cordão, uma corda escarlate. E eles falam para ela ali que eles estariam desobrigados, né, cumpririam juramentos, mas estariam desobrigados se ela não colocasse, por sinal, aquele fio escarlata ali sobre a janela da sua casa. E colocando aqueles fios, ela teria a garantia de que todos aqueles que ali com ela estivessem estariam salvos. E assim ela fizera. Mas também havia uma condição. Além disso, era necessário que ela não os entregasse, que ela não os delatasse, que ela guardasse para si o que aqueles espias estavam fazendo ali. Raabe já se dava conta de que aquela cidade seria destruída. E eu me pergunto e pergunto a você, como Raabe sabia disso? Quem foi que falou isso para ela? Vejam que interessante. Aqui, meus amados, eu percebo que o nosso Deus é o Deus que fala aos corações. É o Deus que fala ao justo e fala ao ímpio. Raabe, mesmo diante do cenário de prostituição, de sujeira, de depravação que vivia, Raabe teve ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. Quando aqueles homens chegaram, ela disse, eu bem sei. Eles não falaram nada para ela. Ela foi até eles numa atitude de fé. Ela agiu por fé. Ela os escondeu por fé. E a gente percebe aqui que a fé, ela exige uma atitude. Ela exige obras. Se eu tenho fé, as minhas obras, elas devem ser de acordo com a fé que eu tenho. Então, Raabe firmou este compromisso com eles e eles fizeram esta aliança. E assim foi feito. Quando nós passeamos pelas nossas Bíblias, andando um pouquinho, indo para o capítulo 6 do livro de Josué, nós podemos ver que lá no verso 17 diz assim, que a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiveram com ela em casa. Porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então percebam que a atitude desta mulher justificou a sua fé. Raabe teve uma atitude de fé. E é isso que o Senhor quer de mim e quer de você nesta manhã. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Nesses dias de pandemia, muitas pessoas têm perdido a direção, têm perdido o norte,
né, têm ficado angustiadas, trancadas em suas casas. Mas eu te digo nesta manhã, meu irmão e minha irmã, se você conhece ao Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode, aquele que tudo vê, aquele que tudo faz pelos seus, tem uma atitude de fé nesta manhã. Raabe não foi simplesmente poupada da morte. Ela poupou a vida de toda a sua família, através da sua atitude de fé, através do seu posicionamento. Uma prostituta, uma mulher marginalizada, mas uma mulher que mudou a sua história e mudou a história de toda a sua família. E nós vemos que não para por aqui a atitude que Raabe teve. Quando nós abrimos as nossas Bíblias, lá no livro de Mateus 1, no capítulo Mateus 1, no verso 7, nós percebemos que esta mulher, ela está cotada na genealogia do próprio Cristo. Agora vejam vocês, eu imagino que se alguém nos pedisse para indicar uma mulher para entrar na genealogia do Cristo, certamente eu e você indicaríamos aquela mulher mais distinta, aquela mulher mais correta. Mas o nosso Deus é um Deus que vê além do que os olhos humanos podem ver. É o Deus que sonda os corações. É o Deus que se agrada com a nossa atitude de fé. E o Senhor encontrou ali, no coração daquela mulher, uma fé inabalável. E nós vemos, quando nós lemos a genealogia do Cristo, nós percebemos que não somente aquela mulher foi salva, não somente a sua família foi salva, foi poupada da morte, mas aquela mulher faz parte da história do Cristo, faz parte da história de Deus. E ela teve o seu ato de fé registrado em 3 livros bíblicos. Ela foi uma das mulheres que fez parte da genealogia do Cristo. Raabe, conta a Bíblia, né, lá em Mateus, capítulo 1, no verso 7, casou-se com Salmão, um israelita. E Raabe teve filhos. E Raabe foi a bisavó de Jessé. E se você não lembra, Jessé era o pai do rei Davi. Jessé era o pai do rei Davi. Então aquela mulher entrou para a história do Salvador, porque de Davi veio Cristo, veio a salvação, não apenas para os judeus, mas para todo aquele que crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Esse texto nos traz algumas lições. A história de Raabe é realmente uma história extraordinária. E nós podemos dizer que a primeira delas é que a fé existe um posicionamento. Se você tem fé, posicione-se em Deus. Haja de acordo com o propósito de Deus. Haja de acordo com as Escrituras, com aquilo que o Senhor tem preparado, com aquilo que o Senhor tem estabelecido para o seu povo. Posicione-se, saia desse poço, meu amado. Levante sua cabeça, olhe para o alto. A nossa salvação, o nosso socorro vem de Deus. Segundo, Deus conta com os improváveis, porque aquela mulher era um improvável. Talvez você também seja assim como eu. Eu sou um improvável. Mas o Senhor conta comigo. E isso é motivo de ânimo para o meu coração, como deve ser para o seu também. O Senhor conta contigo para que você possa espalhar o nome de Jesus, para que você influencie vidas, para que você propague o nome de Cristo através da sua vida, através do seu testemunho. Terceiro, nós percebemos que todos podem ouvir a voz de Deus. O nosso Deus é o Deus que fala aos corações. O nosso Deus é o Deus que socorre, é o Deus que ouve o coração quebrantado. Ele fala, mas ele também ouve o clamor de misericórdia, o clamor de socorro.
Em quarto lugar, nós podemos ver que a oportunidade de salvação, ela é para todos, porque Raabe fala ali, né, que todos ouviram. Né? Ela diz assim, nós temos ouvido. Ela não disse simplesmente que ela ouviu. Lá no verso 10, você pode conferir isso. Você pode conferir ela dizendo, temos ouvido. Então percebam que todos os moradores de Jericó ouviram falar do Deus de Israel, mas nem todos inclinaram o seu coração para ouvir a voz de Deus. Nem todos se posicionaram em fé. Em quinto lugar, eu quero te dizer que você pode mudar a sua história. Você pode escrever um novo capítulo, onde o Senhor reina, onde Cristo vive. Porque a palavra de Deus diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. A cada manhã o Senhor nos dá uma nova oportunidade de reescrevermos a nossa história, de acertarmos, de alinharmos as nossas vidas de acordo com a sua palavra, de acordo com os seus ensinamentos. É de fé em fé, é de glória em glória. Então, amados, eu deixo aqui para vocês, como lição dessa história, que há sempre um novo capítulo na história onde Jesus é o protagonista. Você pode mudar não apenas a sua vida. Você tem o potencial, se você tem a Cristo, você tem o potencial de mudar a vida da sua família. Você tem o potencial de reescrever uma nova história, de contribuir para a história da salvação, de proclamar as boas novas do Evangelho da Cruz. Que o Senhor te abençoe com essa mensagem e que você possa se regozijar na presença do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso.